Olá, tudo bem? Bem, hoje vamos começar a ver algumas implementações do LiveBytes com componentes específicos. Então, hoje vamos falar de grids, tá? Dentro do FireMonkey, nós temos a tgrid, nós temos a stringGrid, ok? São as duas grids que a gente tem para trabalhar dentro do FireMonkey, nativas. São duas grids bem diferentes, ok? A string grid, ela, como o próprio nome diz, tudo dentro dela vai ser uma string, embora você consegue facilmente emular dentro dela um número, um checkbox, coisas desse tipo, tá? Isso não tem dificuldade nenhuma em fazer dentro da string grid, mas tudo no final vai ser tratado como uma string, tá? Dentro da JTGrid, ela é um grande container de objetos. Você pode colocar virtualmente qualquer coisa dentro dessa grid. Então imagina que se ela é um container de objetos, você pode botar um checkbox, um radio buttons, um edit, o que você quiser dentro dela. Ela é muito poderosa, mas ela também é muito complexa. E esse é um dos pontos que as pessoas reclamam do FireMonkey, é que não é mais uma DB gridzinha que você linkou ali, papá, bonitinho. Não, ela é bem mais complexa. A começar pela mecânica dela, pela lógica dela. Você ter uma ideia, quando você popula a grid, uma T-grid, ele desenha as linhas e colunas dessa T-grid. E essas linhas, elas são limitadas ao campo de visão. Se o meu campo de visão da minha grid é deste tamanho, ele vai desenhar as linhas a este tamanho. Quando eu descer e passar para a próxima linha, me dá o efeito de que ele criou novas linhas, ou que as linhas são infinitas. Mas, na verdade, ele reaproveita as linhas já criadas. Ele vai limpando a última e vai jogando para baixo. Vai fazendo esse efeito que, visualmente, isso não é perceptível. Mas, internamente, é isso que ele está fazendo. Tá? É exatamente isso que ele está fazendo. Provavelmente porque é uma questão de reaproveitamento de memória. Lembrando que FireMonkey é multiplataforma. Então eles criaram uma grid possível ao mobile. Porque quem conhece de mobile, principalmente quem vem de linguagens como Java, outras linguagens como mobile, sabe que tudo no mobile é muito limitado. Sabe que tudo no mobile é bem mais complicado. Você precisa pensar em componentes muito mais leves e reaproveitáveis. Então, pensando nisso, provavelmente eles têm essa mecânica. Beleza. Isso não é o foco, não é ensinar grid e string grid no nosso curso, mas é falar sobre como fazer essas ligações. A maneira mais comum de fazer uma ligação com a grid é você usar o banco de dados. Você tem uma tabela, você vai ter seus campos lá. Eu vou criar aqui o campo código, vou criar o campo nome, opa, nome e endereço. Ok, criou. Vou popular aqui rapidinho, vou popular só umas informações. Ok, ok, beleza. Popular só mais um aqui. Pronto, tá aqui nossos dados. Aí eu quero fazer a ligação disso com a minha grid. Então, sempre que eu falo de Live Bytes e ligação de banco de dados, eu preciso pensar no Bind Source DB. O Bind Source DB ele funciona como o nosso famoso data source, ok? Ele recebe, ele vai fazer o link entre o dataset e o componente, tá? Então, Bind Source DB, beleza. O diferente do Bind Source DB é que ele
tem um data source interno dele, que ele chama de subdata source, e o meu dataset. Então ele emula o data source. Ele emula o data source. Eu escolho. Pronto. Acabei de fazer o link entre o meu dataset e o meu bind source. Agora eu posso pegar uma ligação, eu posso criar uma expressão relacional entre o dataset e a grid. Pego a minha bind lists, clico duas vezes nela e vou em novo. De cima para baixo, começamos aqui pela t-link grid to data source. É uma das ligações mais fáceis de usar para você pegar um banco e ligar na sua grid. Muito simples de usar. Você vem, simplesmente diz: quem é o meu data source? É o meu byte source. É aqui que eu quis dizer para vocês que ele deixa eu escolher um data source, mas se eu escolher um data source, ele vai criar um bind source. Quer ver? Olha aqui, ó. Só para mostrar. Eu acabei me confundindo naquela outra aula, mas é isso aqui que eu quis mostrar. Ó. Vou pegar o data source, vou linkar o data source ao meu FDM table e vou pegar minha ligação aqui e vou dizer, olha, link ela ao data source. Olha o que vai acontecer. Tum, ele criou um outro byte source. Não tem jeito. Não tem jeito. E esse byte source está linkado ao data source. Ele não vai linkar assim, ó. Esse bind source, em vez de ele trabalhar com o data source interno dele, ele vai usar o data source componente que eu joguei. Olha aqui, ó, o bind source está ligado ao data source 1 e ao dataset table. O meu bind source db1 está linkado ao meu data source, que é o bind source db.subdatasource, ao meu fdm table, ok? Então, assim, para a gente poupar espaço, eu trabalho direto com bind source, tá bom? Então, chego aqui na minha ligação, vou linkar o meu data source. Quem é meu data source? É o meu bind source. Quem é a minha grid? O meu control grid. Opa, aí ele vai mostrar somente controles de grid. Tanto string grid como grids serão tratados da mesma maneira aqui. Eu vou escolher a grid e eu vou vir aqui na propriedade columns. Dentro dela, olha como é bem semelhante ao que a gente está acostumado no dbGrid. Eu adiciono todos os meus campos. Ó. Acabou. Tranquilo. Beleza? E dentro desses meus campinhos, ó, eu posso trabalhar formatação, posso trabalhar o parse deles, tudo direitinho, tá? Bem tranquilo, né? Isso é fazer uma grid. Posso fazer a mesma coisa, pegar uma outra aqui e linkar o meu data source ao meu bind source e linkar agora a minha string grid. Vou no columns, mesma coisa. E aí, qual é o diferencial? O diferencial é que você vai ver que uma grid tem suas facilidades e outra é um pouco mais complicada de trabalhar. Mas as duas são totalmente possíveis e trabalham normalmente, ok? Vamos executar aqui. Deixa eu salvar todo mundo. E aí você vê aqui a ligação. Opa, vamos lá, grid. Beleza? Ok? Ok. E elas estão aqui, as grids, trabalhando normalmente. Perfeito? Perfeito. Então, isso é uma forma de ligar grids com Live Binds. Tem outra forma? Tem outras formas. Você pode, vamos lá para baixo. Você pode pegar aqui no DB Link, no Deprecate, um TDB Grid Link. Vai fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui mais uma outra grid. Aqui uma outra grid. Aí eu pego aqui a outra grid. Link, vou botar ela aqui rapidinho. Vou botar ela aqui embaixo. E aí como é que funciona o bind grid link? A gente pega aqui data source, muito semelhante. Grid control e columns. Mesma coisa.
Crio, opa. Ah, tá. É que aqui este carinha ele já vai exigir que eu crie as colunas. Ó, você viu quando eu trouxe para ele e disse, olha, eu não encontrei, ele deu erro. Então ele vai me dizer assim, ó, cria as colunas para mim. Quantas colunas eu quero? Eu quero 3 colunas. Quero uma, duas, três. E aí eu volto para cá, columns e column index 1 out of bound. Sério? Por quê? É, este é um dos motivos do deprecado. A gente vai acabar tendo que criar na mão aqui. Vamos criar na mão então. Código, código. O header dele vai ser código. Beleza. Vamos criar um outro. É, ele não está conseguindo trabalhar. Deixa eu ver se a gente botar uma string grid aqui ele consegue. Esse aqui é uma ligação deprecada, né, gente? Então vai ter suas limitações. Esse é um dos motivos da embarcadeira falar, ó, isso aqui, cara, já tá velho, né? Confesso que eu nunca uso isso para grid, ver grids, porque o grid to data source ele é tão bom, ele é tão tranquilo quanto a isso. Aqui, string grid 2, ok, columns, não deu certo, não deu certo. Vou criar aqui na mão uma só pra gente. Uma ele conseguiu criar, né? Não sei o que está acontecendo com as outras, mas tá, enfim. Essa é uma opção aí, que pelo visto não é mais uma opção. Tá bem, tá deprecado e tá mostrando aqui veio por que está deprecado, né? A outra opção é a gente trabalhar com a tbind grid list. Não sei se você lembra da aula de grid de bind list. Esta ligação é uma especialização onde ele pega uma lista de objetos e traduz para o universo Live Embeds para um componente tanto de listas como uma grid. Então a forma de implementar isso aqui é bem semelhante à forma como se implementa a lista ali, tá bom? Então vamos pegar aqui uma grid aqui rapidinho, jogar aqui. Eu vou ter que criar uma lista de objetos para a gente exemplificar isso aqui. Então eu vou criar rapidinho aqui uma classe de negócios. Type tClient igual a class property nome string. Vou botar só nome mesmo. Constructor create nome string. E aí eu vou lá e nome recebe nome. Tá. Beleza, salvo esse carinha aqui, salvo. Lá na minha view. Opa, fechei. Fechei. Vamos abrir aqui. Aqui. Vou criar aqui no meu. Vou criar aqui meu lista clientes. Tipo T list de T cliente. Ok. Trago para cá minha unit. Trago para cá. Opa. Trago para cá a minha generics. Ah, tá. Tenho que criar meu scope, bind scope, do tipo tbind scope. Vou lá no meu create, vou criar minha lista, tlist cliente ponto create, beleza. Vou fazer aquela mesma jogadinha lá para criar alguns clientes. Vou dar um for de 0 a 9. Ok. E vou
criar aqui. Adicionar tcliente.no.create e aqui vai ser nome, espaço e toString. Tá, beleza. fbindScope1 recebe tbindScope.create, beleza. fbindScope1.dataObject recebe lista de clientes. E agora eu vou jogar na minha lista bind grid link. Isso. O meu source, não é grid link não. É o meu bind grid list. Isso. Tá. O meu source component vai ser o bindscope. Isso aqui tem que ser antes de eu passar o objeto. E é isso aí. Tá, com isso eu fiz o que? Eu fiz a ligação da minha grade com a minha lista de objetos. Beleza, agora eu preciso das expressões para que isso popule a minha lista, a minha grade. Nesse caso eu vou precisar criar a coluna. Tá, eu vou criar uma coluna aqui. Tá? E vou fazer o que? Vou lá na minha lista, no meu bind grid list. Como estamos falando aqui de uma grade, aqui nós vamos ter aqui eu vou dizer qual é o controle que eu vou estar gerenciando. No caso aqui é o grid 2. É isso mesmo? É grid 2, grid 2. Beleza, é isso mesmo. O meu grid 2. E eu vou dizer quais são as expressões. Então, eu vou em column expression, tá? Column expression. Column, digo novo. Aí vamos lá. Qual é o nome da coluna? O nome da coluna vai ser nome. Vou chamar aqui nome também. E aqui nome, tá? Preenche tudo com o nomezinho lá. Qual é a expressão que vai formatar as células? Aqui, novo. A minha expressão do meu controle, ou seja, qual é a propriedade dentro do meu objeto grid que eu quero que esteja linkado, relacionado com a minha propriedade nome da minha fonte de dados. Aí aqui é o seguinte, aqui eu vou botar o quê? Aqui eu vou colocar cells 0. Ou seja, a célula 0, que é a primeira coluna, vai receber o current.nome. Beleza? Se eu tivesse o endereço, mais uma expressão, cells 1, current.endereço, e assim vai, tá? Porque lembra que eu posso fazer aqui, ó, n expressões, né? Beleza. Acho que é só isso. Acho que é só isso. Deixa eu ver. Se tudo estiver certinho, vai dar certo. Vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada de código. De código não. Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo. Não deu certo. Na verdade, assim, não deu certo. Não está exibindo aqui, não. Por que não está exibindo? O que que eu errei alguma coisa aqui na minha expressão. Column expression aqui, cell 0 current.nome cell 0 current.nome. Aqui tá certo. Tá faltando aqui, ó. Tá faltando eu colocar o column expression. Eu coloquei a expressão da célula, mas não botei da coluna. Então na coluna é cells colchete 0,0
que é se referindo à linha e coluna, tá? E o que que eu quero que saia nela? Nome. Beleza. Acho que é isso. Vamos executar aqui e ver o que acontece. Ok. Então, pronto, tá aqui. Então, essas são as, vamos dizer, as quatro maneiras, ou as, melhor, as três maneiras, que essas duas são iguais, de você fazer um link de uma grid com o seu objeto ou com um banco de dados. Aqui em cima nós usamos o grid data source, nós aqui embaixo usamos o daquele deprecado, o grid, o db grid link, e aqui embaixo estamos usando o grid list, o grid link list, né? E que é para objetos, tá? Logicamente tem uma quarta via que é quando você trabalha com adapters, mas os adapters já tem uma função diferenciada. Ele pega alguma coisa, adapta para o universo bind source e o resto trabalha como se fosse pensando que é um data source, um dataset. Então, para o objeto, basicamente como a gente fez na primeira, só que no fundo eu não estou usando banco, eu estou usando objetos, tá? E a gente vai vendo isso quando chegar na parte mais de orientação a objeto e tudo mais. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Nós vamos falar de alguns outros componentes especificamente, vamos falar de lookups, vamos falar um pouco de radius, de check, para a gente e também dos campos blobs, tá? Então, até mais, aguardo você. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu!